Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo da figura do estabelecimento empresarial. Quanto aos seus elementos. Como vimos, o estabelecimento empresarial é um complexo de bens organizados pelo empresário para exercício da empresa, para exercício da atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Ou seja, o estabelecimento é um conjunto de bens. Como todo conjunto, ele é formado por elementos. E neste caso, como o estabelecimento é um conjunto de bens, os elementos do estabelecimento nada mais são do que os bens que compõem esse mesmo estabelecimento. Bens estes que podem ser tanto bens corpóreos, que são aqueles que têm uma existência física, material, formados por matéria, que ocupam lugar no espaço, como bens incorpóreos, que têm uma existência abstrata, mas são dotados de valor econômico, como os direitos patrimoniais, os direitos econômicos, os bens incorpóreos como um todo. Hoje daremos início ao estudo tratando apenas dos bens corpóreos, deixando os bens incorpóreos para a próxima aula. Quanto aos bens corpóreos, podemos classificá-los dentro do estabelecimento de várias formas distintas, a depender única e exclusivamente da destinação que estes mesmos bens têm dentro da organização. Ou seja, nós estamos tratando aqui de uma classificação com base na organização do estabelecimento, com base na função que cada um desses bens detém neste estabelecimento. E aqui, apenas de forma exemplificativa, vamos tratar de algumas classificações por sua maior relevância prática dentro do contexto atual em que a maioria dos estabelecimentos detém bens com essas classificações. Nem todos. Começando pela primeira, que são mercadorias. O que são mercadorias? Segundo Rubens Requião, mercadorias são produtos destinados ao mercado e que estão preparadas para o consumo. Vejam, pelo próprio nome desta classificação, mercadoria é o bem destinado ao mercado, ou seja, que estão destinadas à venda, estão prontas para serem consumidas pelo adquirente. E, portanto, só haverá mercadorias em estabelecimentos que tenham por finalidade, por objeto, por atividade econômica, a compra e venda de mercadorias, de bens. Negócios que tenham por finalidade apenas e tão somente prestação de serviços não terão dentre os seus elementos mercadorias. Para que um determinado bem seja tratado como mercadoria dentro de um estabelecimento, deve ele atender a alguns requisitos, algumas características. O primeiro delas é a corporalidade, um tanto quanto óbvio dentro da ideia que nós estamos classificando os bens corpóreos do estabelecimento. Ou seja, para que se possa tratar um bem como mercadoria, deve ele ser um bem corpóreo. Bens imateriais serão classificados de outra forma e terão um tratamento jurídico próprio. Segunda característica, mobilidade. Deve ser um bem móvel. Bens imóveis, um apartamento, um terreno, uma casa, serão classificados como imóveis, com tratamento jurídico próprio. Então, mercadoria é bem móvel. Terceira característica, aptidão para o tráfico. Tráfico, comércio. O tráfico é algo completamente ilícito. O que é ilícito é o tráfico de entorpecentes ilícitos. Então, o traficar é algo lícito, é comercializar. Portanto, nesse caso, o bem deve estar apto ao comércio. Pode ser alienado pelo seu titular. Se por qualquer razão um determinado bem de titularidade de um empresário não puder por ele ser objeto de alienação, por qualquer razão, obviamente que está fora do comércio. E se está fora do comércio, mercadoria não o é. Continua sendo bem de propriedade do empresário, mas deixa de ser tratado como mercadoria. Quarta característica, um valor patrimonial próprio. Ou seja, o bem, para ser tratado como mercadoria, deve ter um valor por si mesmo, destacado do conjunto.
ou seja, independentemente do contexto do estabelecimento, da organização do estabelecimento, da função que esse bem tem dentro do estabelecimento, se nós destacarmos esse bem do estabelecimento, ele continua tendo um valor por si mesmo. É exatamente a ideia do preço. A partir do momento que eu consigo atribuir um valor, um preço a um determinado bem, atende ele esta característica para poder ser tratado como mercadoria. Um outro bem de propriedade do empresário que integra aquele estabelecimento, por exemplo, um sofá velho que está instalado dentro do estabelecimento para ali as pessoas se sentarem, enfim. Se porventura for destacado desse estabelecimento e analisado ele de forma isolada, é bem possível que, sendo ele um bem muito já utilizado, desgastado, enfim, não tenha mais qualquer valor econômico e passe a ser tratado simplesmente como um objeto de descarte. Dentro do estabelecimento ele teria um valor, uma função, né? Afinal de contas, se eu tiver que substituir esse sofá, eu teria que gastar dinheiro para isso, portanto, ele dentro do conjunto ele tem valor, mas se nós destacarmos ele, analisá-lo isoladamente, passará ele não ter valor algum. Neste caso, portanto, não poderíamos chamá-lo de mercadoria. Agora, se isoladamente for ele objeto de análise e mesmo assim mantiver ele um valor por si mesmo, atende o requisito de valor patrimonial próprio. E o último requisito é a permanência atual no tráfico mercantil. Em outras palavras, não basta apenas a possibilidade de ser objeto de alienação por parte do seu proprietário, empresário, mas também deve o bem atualmente estar à venda. Deve estar ele no tráfico mercantil, ou seja, disponível para a aquisição. Portanto, se um determinado bem de um empresário, apesar de ser um bem corpóreo, móvel, puder ser vendido, ter um valor por si mesmo, não estiver à venda, mercadoria não é. Exemplo: imaginemos uma caixa registradora. Uma caixa registradora é uma mercadoria? Depende. Imaginemos que estamos tratando de uma loja de caixas registradoras, cujo objeto seja a alienação de caixas registradoras. Tem ela 200 caixas registradoras de sua propriedade. Nesse caso, a caixa registradora é mercadoria? Ainda assim, depende. Imaginemos que das 200 caixas registradoras que este empresário possui, 199 estão nas prateleiras para serem adquiridas por potenciais clientes e uma caixa registradora de sua propriedade está devidamente instalada no seu balcão para registrar as suas próprias vendas. Aquelas 199 são bens móveis, corpóreos, são aptas ao tráfico, têm um valor por si mesmo e estão à venda. As 199 da prateleira são mercadorias. Aquela única instalada no balcão deste mesmo empresário para registrar suas próprias vendas, apesar de ser um bem corpóreo, móvel, poder por ele ser vendido, ter um valor por si mesmo, porque eventualmente, mesmo usada, continua tendo um valor econômico, não está à venda. Se ela não está à venda, mercadoria não o é. Todavia, imaginemos que, por qualquer razão, resolve ele pegar uma daquelas suas caixas registradoras que estavam até recentemente na prateleira, mais moderna, nova, para o seu uso próprio para registrar suas próprias vendas, substituindo aquela anterior. Bem, era mercadoria até agora há pouco. A partir do momento que ele tira do mercado e passa a utilizar para registrar suas próprias vendas, deixa aquela caixa registradora de ser mercadoria, porque não está mais no mercado. Todavia, aquela mesma caixa registradora que anteriormente estava ali sendo por ele utilizada, digamos que agora, sendo ela substituída, resolve ele alienar essa caixa registradora como uma caixa registradora usada, em promoção, com preço bem abaixo do que uma nova. Neste caso, continua ela tendo um valor por si mesma e está à venda.
Então, nesse caso, ela não era mercadoria porque não estava no mercado, não estava disponível à venda, e passou a ser porque passou a integrar a venda deste empresário. Outro bem corpóreo que pode integrar um estabelecimento são as instalações. Instalações são as acomodações montadas no estabelecimento para apresentação da mercadoria e conforto da clientela, constituindo o seu chamariz, segundo Rubens Requião. Em outras palavras, são todos aqueles bens de propriedade do empresário, organizados por ele para o exercício da atividade econômica, que não são mercadorias, não estão à venda, estão destinadas dentro do estabelecimento a servir justamente para apresentar as mercadorias, para dispor as mercadorias. Exemplo, numa loja de roupas, você tem as araras, os cabideiros, os próprios cabides, prateleiras, sofá para o conforto da clientela, para poder o cliente ali se sentar por um instante, a própria decoração, uma vitrine, os manequins, todos esses são bens que dentro da organização do estabelecimento estão destinados justamente, seja a apresentar mercadorias, seja a um conforto da clientela, seja para chamar a atenção dos clientes, como um letreiro, por exemplo. Tudo isso são instalações. Com relação ainda aos bens corpóreos, temos as máquinas e utensílios, também muito comuns em qualquer estabelecimento nos dias atuais. Máquinas e utensílios são aparelhos destinados à produção de coisas ou serviços, segundo também Rubens Requião. Nesse caso, nós estamos tratando dos bens ligados diretamente ao exercício da atividade econômica. E neste caso, não estão ali nem para ser vendidos, não são mercadorias, não estão ali de bonito, para apresentação de mercadorias ou para atrair a atenção da clientela, estão ali exatamente para propiciar o exercício da atividade econômica. Por exemplo, numa indústria, todo o maquinário industrial necessário para a produção das suas mercadorias, dos seus produtos. Ou ainda, numa loja, a caixa registradora, do exemplo anterior, que estava no balcão. Nesse caso, aquela para registrar as vendas, não está à venda, a mercadoria não está ali de bonito, logo também não é instalação, mas apenas e tão somente está ali com o objetivo de registrar as vendas. E nesse caso ela tem uma função diretamente ligada à atividade econômica para a produção ou dos bens ou serviços da realização da atividade econômica em si. Podemos falar dos computadores, impressoras, enfim, uma gama enorme de máquinas destinadas diretamente à atividade econômica e que não são classificados como mercadorias ou instalações. Ainda falamos em utensílios. Qual que é a diferença? Máquinas, por conceito, são elementos complexos. Utensílios são elementos simples. Exemplo, num restaurante. É natural, é normal, normalmente se falar em utensílios de cozinha. E está correto, na medida em que estamos falando de elementos simples. Então, num restaurante, pratos, talheres, panelas estão ali exatamente para propiciar o exercício da atividade econômica de restaurante, para servir os alimentos, para preparar os alimentos. E nesse caso, como são elementos simples, eles são tratados como utensílios. Não são mercadorias, não estão à venda, não estão de bonito, não são instalações, são bens destinados diretamente a propiciar o exercício da atividade econômica. Com relação aos imóveis. Imóveis, há uma divergência doutrinária, uma discussão na doutrina quanto à admissibilidade ou não de imóveis integrarem o estabelecimento. Aqui, apenas para ilustrar, destaco a posição de Rubens Requião, que entende que não, que imóveis não integram o estabelecimento, podem integrar o patrimônio do empresário, mas não integram aquele subconjunto que estamos estudando, que é a figura do estabelecimento. Agora, de outro lado, Oscar
Barreto Filho, autor clássico nacional que basicamente é o principal autor em matéria de estabelecimento empresarial que trouxe essa discussão para o país, e Alfredo Assis Gonçalves Neto, por outro lado, defendem que sim, que imóveis podem sim integrar o estabelecimento. E qual é uma das principais razões para essa discussão doutrinária? A principal razão é a questão da natureza jurídica do estabelecimento. Porque, como vimos, estabelecimento é, dentro da ideia de natureza jurídica, uma universalidade. E vimos que também há uma discussão se universalidade de fato ou se universalidade de direito, mas enfim, é tratada como uma universalidade. E que, como regra, portanto, é tratada como bem móvel, como são as universalidades. Dentro desta ideia vem a questão: será que imóvel poderia ser um elemento de um conjunto maior tratado como bem móvel? Obviamente que não. Então, como resolver essa questão? Para Rubens Requião, imóveis não integrariam o estabelecimento, o bem imóvel em si, porque o que estaria organizado para o exercício da atividade econômica não seria a propriedade do imóvel, mas o direito de uso do espaço para o exercício da atividade. Portanto, estaremos falando da figura do ponto comercial, que é uma questão que trataremos em uma oportunidade futura. Ou seja, o que estaria organizado para o exercício da atividade seria a posse do bem. Exemplo, numa boa localidade onde está o estabelecimento que atrai a clientela, que permite um maior fluxo de clientes. Neste caso, o que interessaria seria não necessariamente a propriedade do bem, mas o direito de usar aquele espaço. Tanto que posso alugar um imóvel para o exercício da minha atividade. Eu não preciso ser o proprietário do imóvel. E, portanto, dentro desta lógica, se eu não preciso ser o proprietário do imóvel para exercer nele minha atividade, e o que interessa é poder nele exercer minha atividade, o direito de uso do espaço para a atividade, o que estaria organizado seria isso: o direito de uso, um direito incorpóreo, e não necessariamente a propriedade do imóvel em si. Todavia, Oscar Barreto Filho e Alfredo Assis Gonçalves Neto têm uma posição diversa. Por quê? Pegando pelo próprio conceito de estabelecimento, como vimos. Estabelecimento, complexo de bens organizados pelo empresário para exercício da empresa. E, neste caso, como complexo de bens, não diz o legislador, em momento algum, se bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos. Neste caso, se tratarmos desta forma, poderíamos muito bem imaginar, sim, que um imóvel de propriedade do empresário pode, ele, imóvel, estar organizado para o exercício da atividade, ser ele destinado ao exercício da atividade. Pensemos, por exemplo, uma construtora. Uma construtora constrói um prédio e, dentro desta lógica, o faz dentro do exercício próprio da atividade, inclusive com o objetivo de vender as unidades imobiliárias, vender os apartamentos. E nesse caso, não só os imóveis, os apartamentos, são de propriedade da construtora, como estão organizados para o exercício da atividade. Então, é difícil defender que não integrariam esses bens à própria ideia do estabelecimento. Todavia, como ficaria a questão da natureza jurídica? Segundo Assis Gonçalves, a solução para isso seria justamente a ideia da acessão intelectual. Em outras palavras, a lógica de que, quando bens móveis se vinculam a um bem imóvel, esses bens móveis passam a ficar ligados ao imóvel. E, portanto, todo o conjunto passa a ser tratado como bem imóvel, ou seja, a própria ideia da natureza jurídica, naquele caso concreto, se alteraria e passaria todo o conjunto a ser tratado como bem imóvel. Neste caso, todavia, não deixamos de lado a própria figura do estabelecimento, que continua existindo, e além das próprias regras típicas da alienação de imóveis, teríamos que seguir as próprias regras específicas no que diz respeito à figura do estabelecimento empresarial.
E como fica a questão da alienação do imóvel por parte do empresário individual? O artigo 978 diz o seguinte: o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Antes de mais nada, gostaria de destacar o seguinte: esse próprio artigo 978 é um reforço de que sim, imóveis podem integrar o estabelecimento, na medida em que o legislador trata aqui do imóvel que integre o patrimônio da empresa, o patrimônio da atividade econômica, ou seja, vinculado à atividade econômica. E, portanto, dá a impressão de que sim, podemos entender que imóveis podem integrar o estabelecimento. Neste caso, qual que é o objetivo deste artigo, que, sinceramente, pode ser objeto de críticas? O objetivo maior é o seguinte: como regra, no nosso sistema jurídico, uma pessoa casada, com exceção única e exclusivamente do regime de separação total de bens, obrigatória, na separação obrigatória, depende da outorga conjugal para alienação de imóveis de sua propriedade. Ou seja, a ideia é proteger o núcleo familiar. Pouco importa se um determinado bem está em nome apenas de um dos cônjuges. A alienação deste imóvel dependeria do consentimento do outro, para evitar situações do tipo: chega o sujeito em casa e diz: querida, vamos nos mudar. Como assim vamos nos mudar? Sim, vendi o apartamento. Tá, e para onde vamos? Não tenho a mínima ideia, mas surgiu uma oportunidade e resolvi vender. Obviamente que essa decisão não atinge apenas o sujeito que tomou a decisão de vender o apartamento, mas todo o núcleo familiar. E dentro dessa lógica, a outorga conjugal, a outorga uxória, o consentimento do cônjuge, é necessário, é obrigatório para a validade do ato. O nosso legislador aqui pensou assim: bem, se o imóvel está vinculado à atividade econômica, à empresa, ele não tem relação direta com o núcleo familiar, tem relação direta com a atividade econômica. E, portanto, nesse caso, não teria por que o cônjuge interferir nas decisões de negócio daquele empresário. E, portanto, poderia ele alienar os imóveis ligados à sua atividade econômica, independentemente do consentimento ou não do seu cônjuge. Dentro da ideia de que tenho eu a propriedade de um imóvel, exerço nele a minha atividade econômica, exemplo, uma panificadora, e penso, tenho este bem em meu nome e que é um valor considerável. Só que é um ativo imobilizado, é um dinheiro que eu não consigo usar. Seria mais inteligente, talvez da minha parte, vender este mesmo imóvel para alguém com o compromisso de alugar este mesmo imóvel por um prazo bastante longo. E neste caso, eu conseguiria desde logo recursos para injetar na minha atividade econômica e, de outro lado, pagaria pelo uso do mesmo imóvel um aluguel por um tempo bastante significativo. É uma decisão de negócio. Não teria o porquê o cônjuge intervir nesta operação, tomar a decisão de concordo ou não. Não é ele o empresário. Esta é a lógica por trás desse dispositivo. Todavia, em termos práticos, isso não é tão simples assim, na medida em que empresário individual, é pessoa física, é o que estamos tratando aqui. Porque é o único que podemos falar em casado. Neste caso, como vimos, o patrimônio do empresário individual é um só. Os bens vinculados à atividade, estabelecimento, apenas compõem um subconjunto desse conjunto maior. E na hora da realização do negócio, não é tão simples assim identificar qual é o bem vinculado ou não à atividade econômica, porque essa é uma questão de fato, não uma questão necessariamente de direito. E daí, conseguir alienar o bem sem o consentimento do cônjuge é, na prática, um tanto quanto complicado. Nesse caso, seria conveniente, sim, exigir a outorga conjugal, independentemente desse dispositivo, por uma questão de segurança. Todavia, se por qualquer questão prática não for possível, seria importante que se cercasse o adquirente de todos os
cuidados necessários para verificar se realmente há essa possibilidade de dispensa da outorga para evitar dor de cabeça futura. Como, por exemplo, aquele imóvel especificamente, no registro de imóveis, está registrado no CPF ou CNPJ? Como vimos, CPF e CNPJ não quer dizer absolutamente nada em termos de pessoa física ou jurídica. Afinal de contas, o empresário individual é sempre pessoa física. Mas, em termos de questões tributárias, o número CNPJ é um que vincula justamente para efeitos, vincula o empresário para efeitos de declaração dos resultados da sua atividade econômica. E, portanto, se o bem foi adquirido por ele na qualidade de empresário, pelo seu, inclusive, uso do CNPJ, é um bom indicativo de que ele está vinculado à atividade. Mas isso não necessariamente basta. Uma declaração do próprio empresário na escritura pública, nesse mesmo sentido, de que aquele bem integra a sua atividade, sob as penas da lei, o que poderia, se porventura fosse objeto de questionamento futuro, ser considerado, inclusive, até mesmo cometimento de um crime, declaração falsa em instrumento público. Ou ainda, também, na própria contabilidade deste empresário, não está ali todo o seu patrimônio. Na contabilidade do empresário está descrita apenas e tão somente os bens vinculados à sua atividade econômica, bem como as suas obrigações. Neste caso, aquele imóvel específico está lançado na sua contabilidade como um ativo deste empresário? Se estiver, obviamente que essa informação também seria conveniente constar expressamente da própria escritura para servir como prova desta separação, desta vinculação do bem à atividade econômica e não à sua vida privada. Claro que o ideal seria mesmo a outorga conjugal, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, ou seja, apesar da lei dispensar, não quer dizer que não se possa ter, ou ainda seria conveniente que o empresário, de forma antecipada, antes, porventura, de se pensar, inclusive, alienar os imóveis, já obtivesse, desde logo, do seu cônjuge, a declaração, que poderia ser até objeto de registro perante a junta comercial, de que aqueles imóveis estão vinculados à sua atividade econômica e, portanto, dispensam da outorga conjugal. E a partir do momento que o cônjuge assinou essa declaração reconhecendo que efetivamente não tem nenhum tipo de razão para intervir nas decisões de negócio em relação à venda deste bem, numa situação futura, obviamente que ele não poderia questionar. Para finalizar essa parte, apenas gostaria de deixar claro uma coisa. Esse artigo 978 só trata da alienação de imóvel pessoa física, empresário individual, que é o único que pode ser casado. Agora, quando falamos de sociedade, a regra é completamente outra. Na medida em que, se a sociedade é proprietária de um imóvel, ela, a sociedade, não é casada. Quem pode eventualmente ser casado são os sócios que compõem essa sociedade. E nesse caso, se a sociedade é proprietária do imóvel, ela, sociedade, por decisão dos seus sócios, ou ainda se for do seu objeto, da sua atividade econômica, a venda de imóveis por parte dos seus próprios administradores, poderá alienar os imóveis pela sua simples vontade. Não há que se falar de outorga conjugal, não há que se falar de consentimento de cônjuge de sócio, porque, no caso da outorga conjugal, é o consentimento do cônjuge do proprietário do imóvel para a venda do mesmo. Como o proprietário, nesse meu novo exemplo, é a sociedade, ela, a sociedade, não é casada e, obviamente, não há necessidade alguma de se questionar a possibilidade, a necessidade ou não de se exigir outorga conjugal nessas situações. Por hoje, era isso. Obrigado.